Então, nós vamos retomar agora as atividades de conteúdo e nunca se falou tanto em Slow Medicine, em Choosing Wisely no Brasil e como esses movimentos podem, na realidade, impactar favoravelmente a atividade médica brasileira. Nós vamos discutir logo mais em que estágio nós nos encontramos nesse assunto. Então, para responder essas e outras questões, nós convidamos ao palco o médico geriatra José Campos Velho, coordenador da Slow Medicine no Brasil. Convidamos também Guilherme Barcelos, médico especialista em clínica médica e medicina intensiva, coordenador da Choosing Wisely Brasil. E para mediar esse debate, nós convidamos o cirurgião e médico referência do Hospital Albert Einstein, Nam Jin Kim. Sejam bem-vindos e um bom trabalho desde já para todos vocês. Boa tarde a todos. Vou fazer uma pergunta muito pertinente para a gente poder começar aqui. Acho que talvez pelo nome do evento, quantos daqui são médicos? Ok. Impressionante, eu achei que fosse 100%, não. Apesar do nome do evento, acho que uns 80% aqui da plateia, 75% é médico. Quantos de vocês têm mais de até 5 anos de formado? Ok. 5 a 10 anos de formado. Mais de 10 anos de formado. Ok. Quantos de vocês aplicam na sua prática diária o conceito do Choosing Wisely ou do Slow Medicine? Ok. Quantos de vocês trabalham em algum lugar onde a própria estrutura do local que trabalha tem uma abordagem estruturada sobre o Choosing Wisely ou Slow Medicine? Ok. Quantos sabem o que é Choosing Wisely e Slow Medicine? Tudo bem, acho que nossos palestrantes têm muito a acrescentar nesse momento para a gente. Gostaria de solicitar aos nossos palestrantes que foquem o seu conteúdo no aspecto prático da nossa prática diária e como nós podemos resgatar, aplicar todo esse conceito para resgatar o nosso sistema de saúde falido. Obrigado, boa palestra. Boa tarde, pessoal. Agradecer aos organizadores do evento pelo convite, em particular ao Reinaldo, que a gente teve um contato bastante, e ao Felipe, que nos ajudou aí na... Então, eu estava aqui na plateia, antes da palestra, e assim, eu vou ser sincero para vocês, assim, eu não entendo muito de finanças, nem de business. Tenho uma carreira razoável, estou com 56 anos, consegui construir uma carreira razoável, tenho uma clientela boa, não muito mais do que isso. Tenho um networking legal, tenho um monte de gente que eu me dou bem. Eu entendo pouquíssimo de empreendedorismo, praticamente nada, para falar a verdade. Eu acho que eu seria um péssimo empreendedor se eu viesse falar para vocês aqui assim, a respeito de empreendedorismo. Era melhor levantar isso aí. Eu gosto de tecnologia como uma pessoa normal. Tenho minhas críticas à gestão, porque sou médico e tenho dificuldades, às vezes, com um modelo que hoje... Mas acho que é importante. Mas eu posso afirmar para vocês que eu vou trazer um pouco de conteúdo. Talvez lá naquele cantinho à esquerda esteja o mais forte da minha apresentação. Para frente. Aqui. Bom, o que acontece? Frente à medicina contemporânea, né? Todo mundo sabe da questão do envelhecimento populacional, que as pessoas vivem cada vez mais. Muitas doenças que antes eram incuráveis, hoje foram vencidas ou se tornaram doenças crônicas, né?
Os pacientes, seja por bem, seja por mal, estão cada vez mais conscientes e informados a respeito do que está acontecendo com eles. A gente tem tratamentos cada vez mais eficazes. Embora a gente acredite que não, mas os serviços de saúde, eles efetivamente são mais acessíveis para a população como um todo. Eu participei, no início da minha carreira, das ações integradas de saúde, que eram o embrião do SUS. E as ações integradas de saúde era uma época que a grande maioria da população não tinha acesso nenhum, praticamente, a serviço médico. E isso fazem 30 anos. Hoje em dia, pelo bem e pelo mal, as pessoas têm acesso ao serviço de saúde. Você tem uma possibilidade de fazer diagnósticos, tanto do ponto de vista laboratorial quanto do ponto de vista de imagem, cada vez mais precisos. Por outro lado, o que a gente vê muito nos serviços de saúde, em geral, é desperdício de recurso, inadequação, conflito de interesse. E o modelo atual de saúde, ele faz com que as pessoas cada vez mais imaginem que quanto mais você fizer para a sua saúde, melhor. E a gente acredita que isso seja uma ilusão. Quando hoje uma pessoa pensa em prevenção, ela pensa que ela precisa ir no médico, fazer uma série de exames e tomar, provavelmente, alguns medicamentos. E a gente acredita que prevenção começa bem antes disso, e que isso é apenas um aspecto da prevenção. Mas isso é uma ilusão que foi criada, que se a gente fizer mais, vai ser melhor. O interesse da medicina, ela passou a ser focada muito na tecnologia. Mas a pessoa, o indivíduo, a sua relação com a família, a sua relação com o ambiente social, acaba sendo colocada um pouco de lado. Esse médico, Peabody, é um médico americano que publicou um artigo em 1927 no JAMA, e onde ele dizia assim que uma das qualidades essenciais do clínico é o interesse pela humanidade. Pois o segredo do cuidado do paciente é cuidar do paciente. O que é Slow Medicine? Na verdade, a Slow Medicine é um movimento hoje internacional que é bastante importante na Itália, tem uma série de iniciativas nos Estados Unidos e na Holanda, e desde 2014, quando o Marco Bobbio lançou o livro dele, O Doente Imaginado, ela passou a fazer parte da mídia brasileira. E a partir do ano passado, 2016, a gente lançou um site que trabalha esses conceitos. A gente, ao invés de traduzir Slow Medicine como medicina lenta, que poderia não expressar exatamente o que a gente imagina que a Slow Medicine engloba, a gente traduziu isso como medicina sem pressa. A nossa ideia, basicamente, é que a Slow Medicine é uma filosofia, né, que ela coloca no centro do cuidado médico a relação médico-paciente. A ideia é que a gente busque resgatar valores essenciais e que são milenários na prática médica. A gente acredita que o fulcro da prática médica está dentro da relação médico-paciente. E essa relação que se constrói não só no espaço de uma consulta, mas ao longo do tempo, entre paciente, médicos, familiares. Essa relação que se constrói de uma maneira sólida e de confiança. E a outra questão é que cada indivíduo é um. Se a gente olhar para a plateia aqui, a vida é um processo de diferenciação e cada vez mais, cada um de nós vai ser um só. Então, eu soube que houve uma questão sobre a medicina personalizada hoje de manhã e, bem além dos genes e dos exames, talvez antes disso, a medicina personalizada, o ideal é que ela foque e centre na pessoa.
individualizando o cuidado. A gente é bastante favorável ao uso da tecnologia, desde que seja parcimonioso, cauteloso, ponderado, como um instrumento de auxílio diagnóstico e como um instrumento preciso terapêutico, focando particularmente o bem-estar e a qualidade de vida do doente. A gente tem alguns princípios, e o primeiro princípio da Slow Medicine é o tempo. O tempo voltado para a escuta desse paciente, para a escuta respeitosa, para a escuta cuidadosa, para o raciocínio clínico e para a reflexão em relação às condutas a serem tomadas. E a gente acha que o compartilhamento das decisões com os pacientes e o diálogo são os instrumentos ou as ferramentas mais adequadas que a gente tem para o melhor resultado terapêutico. A nossa referência é a medicina baseada em evidências. A gente é simpático às terapias integrativas, porque a ideia é buscar o que for de melhor para aquele paciente, naquela situação que ele vive, no seu ambiente, na sua cultura, junto à sua família. E esse cuidado sóbrio, respeitoso e justo é o que a Sociedade Italiana de Slow Medicina criou. Ela criou um manifesto, que é esse que vocês estão vendo aí, que nos fala de uma medicina sóbria, onde fazer mais não significa fazer melhor, e onde me coloca que muitas vezes os avanços tecnológicos não nos trazem de imediato benefícios aos cuidados do paciente, e que talvez uma maneira mais ponderada, mais cuidadosa, mais gradual, mais essencial de intervir seja mais interessante. Uma medicina respeitosa, que respeite os valores, que respeite as expectativas dos doentes e dos pacientes e de suas famílias, sabendo que cada indivíduo tem a sua visão de mundo e que esses valores e expectativas são invioláveis e devem ser respeitados. E uma medicina justa que fosse acessível a toda a sociedade. Esses princípios foram elaborados pelo Instituto de Slow Medicine da Holanda, e ele fala do tempo como uma questão essencial, como a gente já falou, a individualização, a autonomia e o autocuidado, um conceito positivo de saúde que, transcendendo o conceito hoje, que a OMS ainda aceita, que é de 1945, e que fala que saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas a ausência de doença, o que coloca muito pouca gente na condição de um indivíduo saudável. A ideia é que a gente pense num aspecto mais positivo, na resiliência, que é a capacidade de você enfrentar os obstáculos e, eventualmente, superá-los, né? Uma prevenção onde o foco ainda é na prevenção primária, que é aquela que a gente sabe que é a mais eficaz. Foco na qualidade de vida, pensando que muitas vezes a medicina integrativa pode ser uma forma de abordar alguns problemas de saúde de maneira menos intervencionista, com menos risco para o paciente. A gente se pensa muito no aforisma de Hipócrates, primum non nocere, em primeiro lugar, não causar mal. Se vocês tiverem dúvida, se abstenha de intervir. Buscar o resgate da paixão pelo ato de cuidar, da compaixão, a capacidade de se colocar no lugar do outro, lutando pela humanização do serviço de saúde e pensando, mais uma vez, no uso cauteloso, parcimonioso da tecnologia. Esses livros, eles fazem parte um pouco da história da Slow Medicine. O Doente Imaginado é um livro do Marco Bobbio, que é um italiano, que é o secretário-geral da Slow Medicine Itália. O livro Devagar, que é o livro do Carl Honoré. Só para localizar vocês, a Slow Medicine ela é uma vertente do movimento Slow, que é um movimento maior, que começou em 1986 com o Carlo Petrini em Roma, quando eles fizeram um protesto na Piazza de Espanha contra a inauguração de uma rede de fast food,
e lá se iniciou o movimento Slow Food, que certamente a maior parte de vocês ouviu falar. A Slow Medicine é uma vertente da Slow Food, pensando na questão da saúde. Esses outros livros, A Arte Perdida de Curar, que também tem traduzido para o português, é um livro que foi citado no primeiro artigo que foi publicado sobre Slow Medicine no mundo, que foi um artigo de um italiano chamado Alberto Dollara, e que ele foca muito na questão do relacionamento médico-paciente. Foi escrito pelo Dr. Bernard Long, que é um médico que fundou um instituto nos Estados Unidos, chama o Instituto Long, que trabalha com uma causa que chama Right Care, que a gente traduziu como cuidado apropriado, onde se questiona o sobreuso e o sobrediagnóstico, mas também se questiona o subuso e o subdiagnóstico, e o que se propõe é o cuidado apropriado, o cuidado adequado para aquela pessoa, naquele lugar, naquele ambiente, naquele momento. Esses outros 3 livros são 3 livros importantes aí, que dão todo um substrato teórico para as ideias da Slow Medicine. O My Mother, Your Mother, ele é voltado para as questões do envelhecimento. O God's Hotel fala um pouco de um grande hospital em São Francisco, onde essa médica, a doutora Victoria Sweet, teve um trabalho interessante. Era um trabalho no hospital de retaguarda, com pacientes em São Francisco, esse hospital. Então, tem muito homeless, tem muito junkie, tem muito estilhaço de Woodstock lá, e ela cuidava dessas pessoas meses e meses a fio. E ela desenvolveu um conceito muito particular de uma prática slow. E o Knocking on Heaven's Door é um livro que se volta muito para a questão dos cuidados paliativos. Ledbauer é o autor do primeiro artigo em língua inglesa sobre Slow Medicine, que foi publicado em 2008. E ele, fazendo um comentário no nosso site, ele um dia escreveu isso, eu achei muito interessante, que ele diz que devemos fazer o nosso melhor para manter a Slow Medicine como um conceito aberto, como um grande guarda-chuva que cobre todas as formas de medicina permeadas de boas ideias de como cuidar dos pacientes. Um meme, um plano, não um plano ou um conjunto de técnicas, e sim uma reconstrução cultural de valores. Esse é o nosso site, eu convidaria todos vocês, tem muita matéria interessante. O site da Slow Medicine, talvez ele, hoje, de uma maneira sistematizada, é o lugar que você tem mais informações concentradas sobre essas ideias no mundo, em língua portuguesa. E agora, dia 7 de outubro, a gente vai fazer um primeiro encontro brasileiro de Slow Medicine na APM, aqui em São Paulo, onde essas ideias vão ser exploradas com profundidade ao longo de um sábado, e eu gostaria de convidar todos vocês. Obrigado. Bom, gente, enquanto eles preparam o slide, eu quero contar para vocês que, assim como o José mencionou uma certa inquietude em relação ao que ele ia trazer e as coisas que ele viu aqui colocadas, para mim foi bastante divertido. Eu assisti as palestras anteriores a essa. Eu não acredito que a gente esteja discutindo algo que não se encontre, que seja completamente dicotômico, até porque, pessoalmente, eu sou altamente tecnológico e tem algumas coisas que eu faço na vida, além de medicina, que tem a ver com empreendedorismo. Mas eu percebi isso porque a questão que eu vou trazer agora, essa sim, é bastante diferente do conteúdo e da maneira como os assuntos anteriores foram apresentados. Só de forma provocativa para vocês, que estiveram aqui nas palestras anteriores, vocês viram, em algumas delas, a apresentação de coisas como sugestões para revolucionar a medicina, a maioria delas ainda incertas, né, como uma perspectiva para o futuro, mas já, de alguma maneira, expostas como uma grande ideia. Em algum momento alguém comentou o seguinte: agora o FDA aprovou e a gente vai poder começar a buscar mais trabalhos para ver se funciona.
espera aí. A Slow Medicine, a Choosing Wisely, que nós vamos apresentar agora, ela tem um dos pilares que é a aceitação da incerteza, que é o oposto disso. Porque é onde a gente percebe que a evidência ainda não existe, a proposta é um stop e uma reflexão. Então, surge aí uma diferença, espero que a gente encontre um caminho comum entre as coisas que estão sendo postas no dia de hoje. De conflito de interesse, eu, assim como o José, eu sou médico, não tenho nenhum conflito maior com fonte pagadora ou governo, isso é importante, depois eu vou mostrar para vocês em relação aos princípios norteadores da Choosing Wisely. E eu quero começar a discussão com um caso clínico para vocês, que eu vi que a maioria das pessoas são médicas, então a gente vai tratar agora do caso clínico de um paciente de 76 anos, né? Um profissional super ativo ainda com 76 anos, ele acumula uma série de fatores de risco para a doença cardiovascular, mas é um paciente assintomático, trabalha de forma super ativa, ainda faz academia, faz esteira, caminha na esteira tranquilamente 40 minutos, tá? E que perto agora do Natal último resolve fazer um check-up, então procura um médico, faz um teste cardíaco inicialmente mais simples, que detecta uma alteração, esse paciente acaba então evoluindo para um cateterismo e sai dessa brincadeira toda com 4 stents coronários. Aí a gente vai discutir um pouco sobre esse paciente, então. Esse paciente foi muito bem estudado num ensaio clínico que está fazendo, esse ano, 10 anos já. A gente tem alguns dados na literatura médica que mostram que, às vezes, é isso mesmo, que a gente perde uma década para incorporar evidência científica de coisas que estão bem claras. Depois do Courage, que é esse ensaio clínico que tem uma década já, acumularam-se outras tantas evidências mostrando que abrir coronária entupida de paciente assintomático não reduz o infarto desse paciente, eventualmente, nos próximos meses, não reduz morte cardíaca. Essa estratégia é altamente positiva em reduzir sintoma, reduzir angina, mas se o paciente não tem angina, essa estratégia, em tese, não faz nada. É um conceito que nós da Choosing Wisely tratamos como, né, tem a segurança real, e nós chamamos de percepção de segurança ou segurança perceptível. O que é a segurança perceptível? Segurança perceptível, tem um exemplo que é muito bom de colocar, porque faz facilmente entender o conceito. É a ideia, por exemplo, de que quando a gente entra num avião, e eu entrei num avião para vir para cá, a gente é orientado sobre os procedimentos de segurança e sobre a existência de um colete salva-vidas ali no avião, como é que usa, caso o avião caia, enfim. Né? E aí tem esse dado de uma revisão que foi feita, sugerindo que colete salva-vida na história da aviação moderna nunca salvou ninguém, quer dizer, não salva vidas. Né? Mas dá uma sensação de segurança. Isso é necessariamente ruim? Absolutamente não. Aliás, na aviação é altamente positivo. Tu imagina num avião, se essa atmosfera de controle não é criada, como é que seria? Eu vim agora direto de Amsterdã para cá, tinha um evento da Choosing Wisely lá. Imagina 9 horas de viagem, numa atmosfera de alta tensão, achando que o avião vai cair a qualquer momento, não tem nada para se fazer, como é que seria um voo desses? Então, na aviação, a segurança perceptível ela é altamente positiva, e a reflexão que eu quero trazer é se isso, muitas vezes, na medicina, não pode estar trazendo mais dano do que ajudando os pacientes. Quando a gente começou a apresentar essa ideia em alguns congressos, em seguida a gente recebeu por e-mail de alguém que participou de uma atividade nossa, a gente bota o e-mail no fim, o e-mail diz assim: vocês estão errados, porque tem esse caso aqui, que é o caso da queda de um avião no Havaí,
que o indivíduo aparentemente foi salvo pelo paraquedas, ainda tirou um selfie com o avião afundando atrás, isso aqui é real, e aí foi para dizer para a gente que nós estávamos errados. E, na verdade, isso serve como um importante exemplo para nós tentar explicar o que a gente tenta dizer quando a gente diz que coisas funcionam e coisas não funcionam. Isso nunca é absoluto. O pensamento aqui é epidemiológico. Em média, essa coisa funciona mais do que prejudica, ou em média essa coisa prejudica mais. É sempre esse o raciocínio que vocês vão ver a Choosing Wisely empregar quando eventualmente questionar rastreios como de câncer de próstata, câncer de mama e outras coisas da medicina. É óbvio que, de um lado que está sendo criticado, digamos assim, sempre vai ter algum exemplo como esse, de alguém que teve, de fato, a sua vida salva em função daquele exame ou daquele procedimento terapêutico. Isso é estatística, é epidemiologia. Então, esse é o primeiro conceito que a gente quer trazer aqui, que a gente está sempre falando com essa mente epidemiológica. E aí, o que acontece em relação a esse cenário da segurança perceptível? Se fosse algo que tivesse todo mundo iludido, como eu acredito até que seja um avião, acho que o próprio piloto deve carregar um pouco disso também, senão não conseguiria ficar tranquilo para fazer aquela viagem. Na medicina tem dados mostrando isso aqui, ó, que muitas vezes, no caso dos stents para abrir coronárias entupidas de pacientes assintomáticos, os profissionais médicos sabem que aquilo não reduz morte e não reduz infarto. Quem não sabe é os pacientes. Então, esse gap entre o que o paciente está conhecendo do evento, da intervenção que está sendo proposta, e o que nós médicos muitas vezes conhecemos e por alguma razão não levamos ao paciente, é que a Choosing Wisely quer explorar. O paciente que eu contei para vocês do caso, ele não é um paciente fictício. Esse paciente foi o meu pai, na véspera do Natal e Ano Novo, e que não saiu do hospital depois de um teste eletivo, comprometendo o nosso Natal e Ano Novo para fazer um procedimento que, inequivocamente, não teria nenhuma relevância para aquela semana festiva, e comprometendo, então, o Natal da gente. E são eventos que acontecem, e a questão do sobrediagnóstico, ela está altamente bem descrita na literatura, assim como instituições renomadas já trazem essas questões de forma clara, sem medo de dizer para os pacientes que, bom, stent coronário é uma maravilha, a clínica meio traz. Mas os materiais deles, para discutir isso com os pacientes, eles colocam lá em negrito de forma clara que em angina estável, stents são úteis para sintomas, alívio de sintomas, mas não reduzem risco de morte ou risco de ataque cardíaco. Isso aqui é um material da Mayo Clinic, isso é um material da American College of Cardiology, já apresentando para vocês, depois vou falar melhor o que é a Choosing Wisely, mas isso é uma recomendação da Choosing Wisely, onde os cardiologistas americanos orientam não fazer teste invasivo em paciente assintomático para procurar obstrução coronária. Então, o que é a Choosing Wisely, gente? A Choosing Wisely hoje é uma campanha multinacional. O evento esse de Amsterdã que eu estive foi da Choosing Wisely. A gente já cresceu de algo em torno de 15 países para hoje 23 países no mundo já trabalhando. Essa ideia de estabelecer, ou tentar estabelecer um grande diálogo entre médicos e pacientes para discutir excessos de intervenções, colaborando, então, a tradução para o português seria escolhas sábias em saúde. Então, isso aqui são logos, só para mostrar para vocês, de várias Choosing Wisely que já tem mundo afora. O site da Choosing Wisely pioneira, que foi a Choosing Wisely dos Estados Unidos, eu já estou, para quem quiser, acho que essa apresentação depois pode ser entregue para o público de alguma forma, fica também a referência do material canadense. Alguns dos princípios internacionais, eu não vou ter tempo para discutir tudo, mas um deles, ele é fundamental. Choosing Wisely é uma iniciativa bottom-down. Em outras palavras, brota dos médicos
para conversar com os pacientes, mas não nasce, pode ter apoio, mas não nasce de agência governamental, não nasce de gerência de hospital, e esse é um princípio inviolável dessa iniciativa. Ali tem outros que a gente pode discutir eles depois. Um deles importante, o foco nosso desse grupo internacional é qualidade e segurança do paciente, não é redução de custo. Isso aqui é um pouco da Choosing Wisely Brasil, só para mostrar para vocês, na verdade, são várias pessoas de vários estados, tá? Tem alguns grupos já de hospitais organizados trabalhando a ideia, assim como está se construindo uma rede de escolas médicas para discutir a Choosing Wisely. Alguns grupamentos profissionais que já trabalharam conosco, então, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Sociedade Brasileira de Cardiologia, ali os hospitais, e a gente está aguardando o resultado de recomendações de algumas sociedades que estão ali, particularmente eu estou ansioso para ver o trabalho da Sociedade Brasileira de Mastologia, para ver se eles vão abordar a questão do rastreio mamográfico e como vão abordar. A campanha tem 3 braços principais que estão aí colocados. Um deles é promover uma conversa entre os profissionais da saúde. A ideia é que essa conversa transborde e que atinja pacientes. E o terceiro braço, que a gente chama de braço de implantação e mensuração, é o desenvolvimento de iniciativas multimodais para pôr em prática a Choosing Wisely. A partir da lista, fazer projetos de melhoria da qualidade para colocar aquilo em prática, se não a nível nacional, que é bem mais difícil, por exemplo, dentro de hospitais. Volto a insistir para vocês que dentro de hospital, quando isso não vier do corpo clínico para cima, pode ser altamente efetivo, mas tem outro nome, isso já tem a ver com diretrizes e protocolos clínicos que a gente conhece há muito tempo. Resultado de alguns trabalhos já do Brasil, então, eu coloquei aqui para vocês. À direita aqui é a lista da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Então, a primeira recomendação deles é não fazer dos especialistas em medicina de família. Isso não é a gente da Choosing Wisely que faz. A gente pede para as sociedades médicas e eles fazem. Então, os médicos de famílias apontaram que se reflita muito a gente fazer teste de PSA como rotina ou toque retal para rastreamento de câncer de próstata. E esse aqui é um material de uma campanha do Hospital de Clínicas, que é onde eu trabalho, já uma tentativa, inclusive, de acessar pacientes e abrir essa reflexão sobre cuidado excessivo também com pacientes. Me deram 15 minutos, eu vou acabar por aqui para nós levar o restante para a discussão, então. Muito obrigado, doutor José, doutor Guilherme. Antes de abrir o espaço para perguntas, o meu papel aqui é provocar. A partir do momento que a gente sai da faculdade, da residência, o conceito da medicina cresce na nossa vida de uma maneira muito exponencial. E para todos nós médicos que dedicamos 10, 12 anos na nossa formação, é muito difícil aceitar, depois que cai na vida real, que o papel do médico ele é fundamental, mas nós não somos os únicos players aqui na cadeia da saúde. E, naturalmente, como profissional, nós nos defendemos e criamos o conceito do outro lado da força, né? Então, você está do outro lado. Você está contra mim, você está indo do outro lado da força. Falar do Choosing Wisely ou do Slow Medicine aqui, precisamos abrir a nossa mente para entender como essa prática impacta todos os players da saúde. Como essa prática impacta o hospital, como essa prática impacta a operadora, a indústria, o paciente, obviamente, e, por último, não menos importante, nós todos os médicos. Tá? Tive o prazer de comandar 2 grupos diferentes e fazer parte de instituições que eram literalmente os opostos, né? Eram polos completamente distintos e afastados da saúde particular, saúde privada. Uma instituição, fizemos exatamente isso, buscamos
as recomendações e engajamos todos os médicos de baixo para cima para levar as recomendações para as boas práticas e, por motivos financeiros, a própria direção e próprios stakeholders do grupo não permitiu que isso fosse adiante, porque não fazer exame cai a receita, não atender ou não fazer algum tipo de procedimento, isso acaba impactando diretamente no resultado financeiro do hospital. Talvez isso seja uma das maiores dificuldades aqui do movimento. Enquanto o outro, a própria direção tinha um olhar favorável para o movimento. Obviamente não em forma de protocolo ou diretoria institucional, mas havia um acompanhamento feito por todos os pares da própria operação que conseguia fazer isso. Dito isso, eu pergunto aqui para os palestrantes, uma pergunta para os dois: como trabalhar o conceito no mundo onde toda forma de remuneração está atrelada à produtividade e não desfecho? Bom, para começar, só para trazer uma questão que tu colocaste antes, tu falou assim, todos os players devem estar integrados. Eu não sei se eu, de alguma forma, quando eu pedi a Choosing Wisely para os médicos, quando falei, se eu deixei a impressão de que a ideia era para trabalhar não integrado. E não é isso. Muito pelo contrário, mas é muito interessante perceber, nesse evento que a gente teve agora em Amsterdã, de um grupo de 50 líderes do Brasil, do mundo inteiro, que está liderando as Choosing Wisely nos seus países. Foi muito interessante observar que tinha muita gente com histórico forte em melhoria da qualidade ali, então, representando a Choosing Wisely. Vários perceberam, em conversas eles contaram, que, na verdade, o movimento de melhoria da qualidade saltou depois que eles entraram na Choosing Wisely, em benefício de todos os players. Por quê? Porque, historicamente, protocolos falharam quando as coisas foram impostas da forma diferente que eu propus, que é o modelo top-down, de baixo para cima, ignorando a participação dos médicos no processo. Então, não é uma questão de alijar o resto, mas eles realmente se deram conta de que, quando colocaram o médico para ser quem vai decidir o que deve ser feito, ou pelo menos liderar o processo em relação aos seus pacientes, tudo fluiu melhor. E eu realmente acredito que protocolos e guidelines, se não forem feitos desse jeito, tem tudo para falhar. Dito isso, eu acredito que, na verdade, no mundo inteiro já está, e o próprio Brasil já está percebendo mudanças em relação a novos modelos de remuneração. E se a gente acha que ainda está predominantemente no outro modelo, o que eu tenho para dizer para ti é que a gente vai ter que mudar. O fee for service acabou. Do ponto de vista de realidade, esse sistema é infinanciável se a gente continuar remunerando por procedimento. E aí eu estou acabando para comentar o seguinte: quando, eventualmente, as recomendações da Choosing Wisely forem contra os interesses de hospitais, por exemplo, esse é um dos nossos objetivos, levantar essas discussões para cima, porque, se houver o risco de prejudicar pacientes por testes desnecessários, é isso que a gente quer colocar em primeiro lugar nas discussões. Pensando naquele slide do Peabody falando que o segredo do cuidado do paciente é cuidar do paciente, o foco da Slow Medicine basicamente é o melhor cuidado do paciente. E como na frase também ele fala que o clínico tem um interesse pela humanidade. A gente sabe que o processo de humanização hoje é uma moeda que os hospitais tentam colocar como fundamental dentro da ideologia, mas muitas vezes a gente percebe que isso, de certa forma, é uma maneira de dourar a pílula. Se usa o nome humanização, mas os princípios, às vezes, são outros. Então, o que eu acho é que essa medicina que se pauta pela individualização do cuidado, pela uma escolha mais racional, pela decisão mais adequada para aquele paciente em particular, ela provavelmente, do ponto de vista de pelo menos alguns players, tem impacto em custo.
O que se sabe é que, assim, que o desperdício de recursos médicos, o desperdício de recursos, tanto diagnósticos quanto de proposições terapêuticas, elas têm um impacto enorme hoje no sistema de saúde. Impacto não só do ponto de vista econômico, como impacto também em termos de qualidade de cuidado e qualidade de vida do paciente. Então, assim, eu acho essencial que esses conceitos venham à tona, porque eles podem contribuir decisivamente para, efetivamente, esse processo de humanização, esse processo de racionalização de custos. E ele vem de encontro a uma questão que eu acho dos profissionais e dos cidadãos. Os pacientes estão cansados de não serem ouvidos pelos médicos, estão cansados de fazerem inúmeros exames, e os médicos estão cansados de receber pacientes com inúmeros exames ou pedindo exames. Então, existe um desconforto. Então, o resgate dessas questões, como o tempo, como o relacionamento médico-paciente profundo, duradouro, cuidadoso, sólido, de confiança, me parece essencial para restabelecer a saúde da própria prática profissional. Eu vou fazer uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, no nosso treinamento médico, geralmente partimos da saúde pública, nós somos treinados a fazer um uso muito racional, não porque nós entendemos alguma coisa do que prescrevemos ou nem sabemos quanto custa uma prescrição nossa, mas porque não temos. Então, raio-x é mais fácil, então a gente começa com raio-x, depois ultrassom, porque é mais barato que tomografia, o que faz, ou não precisa preencher a PAC, e depois uma tomografia, porque, enfim, né, nenhuma das duas foi resolutiva e todo mundo sabe que não ia funcionar mesmo de qualquer jeito. Nesse contexto, num ponto de vista mais acessível da medicina, ou até mesmo custo-efetivo, como você vê a participação do Choosing Wisely nesse sentido? Eu acho que esse cenário é super heterogêneo. Eu, por exemplo, fiz faculdade numa instituição pública e usando de um hospital público, mas sem muita dificuldade de acesso a qualquer coisa. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a gente sempre teve tudo. Mas mesmo dentro da instituição pública, os nossos professores, os nossos modelos, eles trabalham na rede privada e eles trazem esse viés de solicitação excessiva de exames também para dentro das instituições públicas. Pelo menos essa era a minha realidade. Então, eu acho que esse problema é um problema não só do setor privado, ele é um problema também do setor público, onde você tem que dividir a preocupação dele com a questão do underuse e da dificuldade de acesso, e isso certamente é mais complexo. Acho que a maneira de resolver isso passa por várias coisas, entre elas, levar para o currículo das faculdades de medicina essas discussões que a gente está colocando aqui, de custo-efetividade, de risco e da promoção desse diálogo de uma maneira geral. Aliás, eu acho que isso é uma das principais questões para uma mudança eventual de paradigma aí na próxima década. Eu acho que é mexer na graduação médica. Não sei se em São Paulo, se isso já está incorporado no currículo de vocês, na realidade do Rio Grande do Sul não está. Acho que não está em lugar nenhum, na verdade, né? A gente mal aprende a cobrar uma consulta quando sai da residência. É uma última pergunta aqui para o Dr. José. Em termos práticos, onde é o melhor lugar para aplicar o conceito do Slow Medicine? E acho que a pergunta filosófica aqui que todo mundo mandou foi a pergunta que mais apareceu aqui. Como fazemos para pagar esse Slow Medicine? Quem paga o Slow Medicine? Como que a gente consegue bancar esse Slow Medicine? É só ir lá no meu consultório, eu faço. Estou brincando. A Slow Medicine não é uma especialidade médica. Na verdade, ela permeia todas as especialidades. Onde houver relacionamento médico-paciente, você pode se utilizar dos princípios da Slow Medicine. A Slow Medicine também não é uma coisa que você possa pensar que só se pode fazer num consultório privado com 1 hora de consulta. Porque se pode fazer muita coisa ruim num consultório privado com 1 hora de consulta também.
Por isso assim que a gente tem um relacionamento íntimo, profundo, visceral com a campanha Choosing Wisely. Lá na Itália, onde o movimento Slow Medicine é bastante forte e consistente, existe uma associação estruturada, a campanha Choosing Wisely é levada a cabo pela Sociedade Italiana de Slow Medicine. Inclusive, quando o Guilherme mostrou os slides dos vários símbolos da Choosing Wisely no mundo, estava lá o símbolo da Sociedade Italiana de Slow Medicine. O que eu acho é isso, assim, que se você estiver dentro da UTI e você souber fazer a escolha sábia, souber dizer ou observar que um determinado paciente está numa condição clínica crítica. Eu trabalho em hospital privado e eu vejo assim que boa parte das UTIs estão tomadas de pacientes em fase terminal de vida, sendo submetidos a procedimentos absolutamente invasivos, a antibiótico terapia de amplo espectro, e são pacientes que eram candidatos a cuidados paliativos. E dentro da UTI, se você souber sentar, conversar com uma família e mostrar uma situação de final de vida pode ser enfrentada de maneira mais digna e adequada através do trabalho com cuidados paliativos, você vai estar podendo fazer slow medicine dentro da UTI. Como você pode fazer numa casa de repouso, como você pode fazer no ambiente domiciliar. Então, assim, em qualquer lugar onde haja relacionamento médico-paciente, você pode se utilizar desses princípios. A gente pensa basicamente que isso é uma filosofia de trabalho com alguns princípios. E se você não puder aplicar todos os dias, em todos os pacientes, todos os princípios, se você aplicar alguns princípios no teu cotidiano, na situação que você trabalha, com os problemas que você enfrenta, você já vai estar fazendo slow medicine. Se um ginecologista se questionar se aquela paciente jovem dele, de 39 anos, que vai fazer o 6º ultrassom de tireoide por rotina, parar e se perguntar, será que ela precisa de mais esse ultrassom de tireoide? Parte desse trabalho já vai estar sendo feito. Um dia me perguntaram, me colocando, se eu tiver com 10 ou 15 minutos de consulta que eu tenho, como que eu posso fazer para trabalhar com esses princípios? Eu só acredito que slow medicine vai acontecer quando os médicos forem adequadamente remunerados pelo seu trabalho, seja no setor privado, seja no setor público. E aí eu respondi assim, olha, o momento ideal para você fazer slow medicine é quando o próximo paciente sentar na tua frente e você ouvir ele 2 minutos a mais e se questionar se aquele exame de vitamina D que você tinha pensado em pedir ou ticar realmente é necessário. Você já vai estar fazendo slow medicine. Pelo tardar do decorrer do tempo, a gente não vai poder mais fazer mais pergunta. Só queria fazer uma consideração final e dar uma opinião pessoal que eu acho dos 2 movimentos e por que eu fui chamado aqui. Acho que slow medicine é a filosofia da medicina, né? Todo mundo gostaria de poder praticar isso no seu dia a dia sem sombra de dúvida. Como viabiliza isso talvez seja a maior questão. A segunda parte, em relação ao Choosing Wisely, é uma recomendação que é muito diferente das outras, é o que não fazer. Você olha, você não faça isso por causa disso, disso, disso. E saindo do luxo de aceitar isso ou não, num contexto que agora é uma sobrevivência. Nós não temos muita alternativa. Essa medicina do jeito que a gente conhece, saúde do jeito que a gente conhece, está fadada ao fracasso em pouquíssimos anos. Então, isso aqui são receitas. Talvez não seja a única receita, mas são receitas que podem trazer alternativas para poder dar um fôlego para pensar como sairemos desse buraco. Eu acho que essa é a mensagem que fica durante a mesa. Agradeço mais uma vez aos palestrantes. Muito obrigado. Uma consideração final muito rápida. Só no início eu queria descobrir algo que aproximasse as nossas falas com as falas anteriores. Sabe onde é que eu acho que a coisa aproxima? Por exemplo, na discussão do stent coronariano especificamente, se você propõe que vai botar menos stent coronariano em paciente estável e o hospital nega, como foi o exemplo que tu citou, cabe ao grupo que está por trás
mostrar que é possível trabalhar a sala que vai ser liberada para construir rentabilidade às custas do paciente em síndrome coronariana aguda que precisa daquele stent para ontem, né? Então, acho que tem maneiras dentro da filosofia empreendedorista de lidar com o que a gente discutiu aqui como aparentes barreiras. Obrigado.